Doutora Cristiane, que bom estar aqui com você. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Me diz uma coisa, é verdade que 70% das aposentadorias concedidas pelo INSS estão há algum tipo de erro? Sim, Medeiros. Para todos os aposentados que nos assistem, isso é uma verdade, isso já é um dado do próprio INSS, de que existem esses erros, esse absurdo de erro, porque, o cálculo não é feito de forma correta, os dados não são informados da forma correta também, então isso sim é uma verdade e por isso os aposentados que nos assistem têm direito podem ter direito à revisão, assim que, né, souberem de todas as possibilidades que a gente fala aqui. Que tipo de revisão a senhora está falando? Existem várias revisões, mas, revisão, a possibilidade de revisar é a possibilidade de identificar algum erro e pedir para que o INSS corrija, ou o INSS administrativamente ou judicialmente para que o benefício aumente e a pessoa também tenha direito aos atrasados. Você não está falando da revisão da vida toda, essa está seguindo, você está falando de outras revisões que não dependem do Supremo Tribunal Federal, é isso? Exatamente. Essas revisões que nós estamos falando não depende de julgamento, são revisões que, caso sejam identificadas, elas podem ser pedidas e conseguidas esse benefício pode ser reajustado a qualquer momento, sem precisar, esperar julgamento. Já é um tema pacificado. Exatamente, pacificado. E qual dessas revisões é a mais importante, você acha? Medeiros, eu Ou julgo que comum ou mais comum? é, a mais comum, porque a mais importante depende do que a pessoa depende da história elaborativa dela, mas a mais, a que traz um impacto maior para a pessoa, e a mais comum também aqui que a gente trabalha, é a aposentadoria especial, ou seja, aposentadoria para quem trabalhou em ambientes insalubres ou periculosos. E essa revisão dá uma diferença muito grande no valor da aposentadoria, tanto no valor do mês, né, do mês a mês dela, quanto no valor dos retroativos. Então sim, eu julgo que é a mais importante. Ou seja, o INSS não levou em conta a insalubridade pelo onde a pessoa trabalhou. Isso. Todo o ambiente de trabalho que, traz malefícios para a saúde é um ambiente insalubre, né, a pessoa trabalhou exposta a agente nocivo que faz mal para a saúde. Esses ambientes dão direito à aposentadoria especial, que a grande maioria é de 25 anos, ou seja, a pessoa tem que trabalhar exposta a agente nocivo, por 25 anos, mas existem as aposentadorias especiais também que é de 20 anos, que é a nocividade média, e de 15 anos, que é a nocividade máxima, né. Eh, mineiro de subsolo, por exemplo, ele aposenta com 15 anos, e atualmente com a idade mínima, mas ainda está em discussão lá no STF em relação a só a essa idade mínima. E, essas aposentadorias especiais, seja de 25, 20 ou 15 anos, o cálculo dela antes da reforma, ou seja, antes de novembro de 2019, ela é mais vantajosa, porque utilizava só 80% dos maiores salários e era 100% dessa média. Do salário de benefício, que utilizava só os 80%, utilizava-se, ou seja, concedia com 100%. E aí, às vezes, quando a gente faz a revisão, às vezes a pessoa está recebendo hoje aqui R$ 3.000, vai aumentar para 6, vai aumentar para 7, né, ou seja, sempre obedecendo o teto, mas aumenta de uma forma muito considerável, muito boa mesmo para o aposentado. As pessoas reclamam muito da dificuldade do PPP. O que você diz? O PPP sim, é o meio de prova dessa exposição. Não basta mais a atividade, porque até abril de 95, o INSS reconhece a atividade pelo que está na carteira de trabalho. Ah, você era médico, você era, Ah, pela atividade. Então existe um decreto que consta lá as atividades e até o abril de 95 é só enquadrar, né, pede-se um enquadramento por atividade. Depois disso é necessário a prova da exposição, então não adianta mais só a atividade. E a prova, primeiro teve outros, tem gente que tem SB40, TSS 8030, enfim, outros formulários, mas que são iguais ao PPP, só depende da época que a pessoa trabalhou. E se a pessoa não tiver esse PPP, eh primeiro a gente pode pedir para que a empresa entregue esse PPP, caso não seja entregue administrativamente, cabe a ação trabalhista para que a empresa seja obrigada a entregar, e se a empresa
por acaso não estiver aberta ou não entregar porque não quer, porque não fez mesmo, a gente pode utilizar a prova emprestada, né. Claro que depois da ação, enfim, depois de correr tudo contra a empresa. O que que é isso, utilizar prova emprestada? Prova emprestada a gente utiliza, banco de laudos, faz uma pesquisa em banco de laudos e prova para o juiz que a atividade que a pessoa exerceu naquele período que a gente quer provar é análoga, ou seja, é parecida com a empresa que a gente quer utilizar essa prova emprestada. Então, é aceito isso para a prova. Eu digo muito bom, porque esse é o grande problema para o trabalhador. Ou a empresa faliu, ou a empresa foi embora. Às vezes a empresa se recusa a dar o PPP. Então, você como advogada, você pode ajudar o trabalhador a conseguir seu PTP, é isso? Pode ajudar a conseguir e a retificar, porque às vezes a empresa entrega também, mas a profissografia está errada, o fator de risco está errado, tá lá tá exposto a ruído, mas aí tá abaixo de 85 decibéis, não vai enquadrar. Aí a gente tem que pedir para retificar. Malandragem, né? Sim, mas Malandragem tem que ter uma boa ação do advogado. E a segunda, mais comum, o segundo erro mais comum do INSS, qual que é? eu julgo que a não inclusão dos períodos que a pessoa trabalhou, por exemplo, rural, tempo de menor aprendiz, eh, tempo de o tempo de trabalho mesmo, a revisão de fato, né, às vezes está lá na carteira, mas não consta no CNIS, e aí quando o INSS vai conceder, ele considera só o que está na base de dados dele, ou seja, o que está no CNIS e não considera tudo que está na carteira. Então já essas possibilidades, elas são ela tem uma incidência muito grande, né, muitas pessoas, trabalhou na zona rural quando era criança e não incluiu isso, entendeu. Então esses períodos que o INSS não avisa para a pessoa que ela tem direito e ela também não se preocupa em entregar essa prova na hora de conceder a aposentadoria. Então isso é uma das grandes possibilidades de revisão também. Quando o trabalhador não se preocupa em conferir a sua aposentadoria, ele pode levar um prejuízo razoável, né? Ele pode levar um prejuízo muito grande em relação a valor e ele pode levar um prejuízo, de não receber os atrasados, que eu quero dizer, e também de perder o direito de pedir a revisão, porque existe tempo para isso, existe a decadência, principalmente ali, vou incluir tempo rural, por exemplo. Então, se deixar passar esses 10 anos, a pessoa tem o direito, mas não consegue a revisão porque passou o período, passou o prazo. Olha, aí em cima está o Alô Previdência. Me manda uma mensagem e nós vamos te ajudar, junto com os nossos voluntários, a encontrar os erros do INSS. Com certeza, a tua aposentadoria pode estar errada, então eu vou ajudar. Cristiane, muita gente descobre que o INSS não contou, não somou todo o tempo de contribuição. Isso é muito comum? Isso é muito comum. Porque, Medeiros, o INSS concede a aposentadoria com base no CNIS. A base de dados dele que faz o cálculo é ali. E tem muitos casos em que a carteira de trabalho não foi averbada no CNIS, não a pessoa não informou todos os dados ali, ou o próprio INSS errou mesmo, né. Então é muito comum que o período todo que a pessoa trabalhou de fato, que o certo é contar para aposentadoria, não esteja, de fato ali constando na base de cálculos da aposentadoria, e isso traz um prejuízo muito grande. Muitas vezes o trabalhador está registrado na carteira de trabalho dele e o INSS não computa esse tempo. É, exatamente. Que loucura. Porque não está no CNIS. E às vezes Está na carteira de trabalho, olha, presta atenção, mas não está no CNIS, é possível isso? sim, isso é possível, acontece diariamente. E quando o INSS não computa toda a contribuição que o trabalhador fez, como é que faz? Cabe revisão também. E é pelo mesmo motivo, Medeiros, porque tá na carteira de trabalho, a pessoa recebeu, né, tá lá na relação de salário de contribuição que a empresa muitas vezes fornece, mas não está averbado no CNIS. E como o INSS busca só ali o que está no CNIS para conceder a aposentadoria, esses dados ficam de fora. E aí, Medeiros, uma pergunta muito recorrente: "Nossa, mas hoje tudo é informatizado, por que que isso não está lá?", É, né? né. Quanto mais informatiza, parece que mais informação falta. Inclusive, isso acontece muito com a carteira de trabalho digital. É muito comum que não tenha todos os vínculos que estão na carteira física, aquela antiga mesmo, não esteja na carteira digital.
Então, não sei, é um problema, né, de tecnologia talvez, mas enfim, não está constando tudo. Então, fica uma orientação também para que as pessoas guardem com muito carinho ali todos os documentos físicos mesmo, tá. Ah, deixa eu dizer hoje no Brasil não dá para confiar em nada, cara. Tudo que vem para você, você tem que conferir, verdade ou não é? Verdade, tem que conferir e guardar prova. Sem prova não adianta de nada. Pessoa que recebeu auxílio-doença durante muito tempo, isso tem uma incidência no valor final da aposentadoria? Então, Medeiros, muita gente pergunta se isso vai diminuir o valor da aposentadoria. Nem sempre. Depende, porque depende do valor que ela recebeu de auxílio-doença e depende da média de contribuição dela para dar direito a esse auxílio-doença. O fato é que o auxílio-doença, o salário de benefício desse auxílio-doença tem que constar no cálculo da aposentadoria final do que a pessoa está recebendo. E aí, muito da incidência da revisão é porque esse valor de auxílio-doença não está contando no cálculo. Então pode ser que diminua se o valor do benefício for menor, mas muitas vezes pode dar direito a uma revisão também para aumentar o valor do benefício, porque não foi contado anteriormente pelo INSS. Muito bem. Me fala um pouco sobre o buraco negro. Tem muito trabalhador ainda que tem direito a essa revisão do buraco negro? Então, tem, essa revisão antiga, né, e ela não tem aplicação da decadência, ou seja, a pessoa pode pedir essa revisão até hoje, e é para quem aposentou entre outubro de 88 até 91. No período que não tinha lei, da lei de benefícios e já tinha a Constituição Federal. Então a pessoa pode ter direito a isso e essas revisões, a revisão do buraco negro, né, é uma das revisões que o que dá direito a ela é um reajuste dos valores, né, dos salários de contribuição que não foram reajustados corretamente na concessão da Não tem decadência. não tem Pode abrir em decadência, qualquer época. pode abrir em qualquer época. Que outras revisões a gente não falou que você acha importante falar, passar o recado? Revisão do teto, Medeiros, A revisão do teto, é verdade. sim, a revisão do teto é uma revisão que, assim, não tem tanta incidência, assim, mas quando tem, dá uma diferença muito grande, né, nós, né, já fizemos algumas revisões desse porte e, quem tem direito é quem aposentou entre abril de 91 até dezembro de 2003. Isso porque na emenda constitucional de 98 e na emenda constitucional de 2003 o teto aumentou de 1.000 para 1.200, né, o teto em 98 e em 2.400 em 2003. E, esse reajuste na aposentadoria de quem aposentou nesse período pode fazer ela ter direito à revisão do teto e também não tem a incidência da decadência, ou seja, pode pedir a qualquer tempo. Doutora, teve gente que trabalhava em 2 ou mais empresas, sobretudo a área da saúde. E teve uma época que o INSS não levava isso em conta, verdade? Sim, verdade, Medeiros. Quem aposentou até junho de 2018 pode pedir essa revisão, considerando que a pessoa trabalhou em 2 períodos, né, 2 ou mais simultaneamente, e na época a concessão da aposentadoria era feita com base na atividade principal, que era geralmente que a pessoa trabalhava mais tempo ou ganhava mais, depende da interpretação da época, e a segunda era uma porcentagem só, não era a soma total das contribuições. E depois a lei mudou e agora pode pedir essa soma, e a pessoa vai ter direito ao acréscimo no valor da aposentadoria e também os últimos 5 anos, que é do retroativo. Lembrando que essa revisão precisa obedecer à decadência, ou seja, a pessoa não pode passar mais de 10 anos na aposentadoria. E considerando que a pessoa tem que ter aposentado até junho de 2018, nós estamos chegando agora em 2026. Então, quem está nesse período aí tem que Corre, ficar corre atento, e né. pede uma simulação no Alô Previdência. Cristiane, tem revisão da pensão por morte? Sim, Medeiros. Quem recebe a pensão por morte pode pedir baseado no fato de que a revisão muitas vezes é feita no benefício originário, ou seja, quem deixou a pensão para a pessoa, Ah, e isso tem reflexo na pensão por morte. Muita gente acha que não pode porque a pessoa já morreu, mas pode sim. você tem que primeiro fazer a revisão da aposentadoria daquele que morreu. Exatamente, o cálculo é feito com base no cálculo do benefício originário. Ou seja, uma viúva que está recebendo uma pensão, um exemplo, o marido era aposentado por a aposentadoria por tempo de contribuição, a gente faz a revisão na aposentadoria por tempo de contribuição, o reflexo disso vai para pensão por morte. Na grande maioria das vezes, né, tem várias teses. Todas as teses que a gente fala aqui
pode caber no benefício originário e dar reflexo na pensão por morte. Tá, e isso aí tem uma decadência o quê? De 10 anos? Depende da revisão que a pessoa pode ter direito lá atrás. Se for uma revisão do teto, por exemplo, às vezes o a pessoa que deixou né, a aposentadoria com direito à revisão, eh, a gente vai pedir, não vai ter a aplicação da decadência e vai ter direito à pensão por morte. Eu vi que você outro dia conseguiu uma vitória na revisão de uma pensão por morte, baseado na revisão da pessoa que faleceu, verdade isso? Isso mesmo, exatamente, esse é um É exemplo. uma bolada de dinheiro. Foi, A viúva era uma viúva, né? era uma viúva. Ficou Comemorou, né? bem. Graças a Deus. E foi um caso disso, o marido tinha direito à revisão do teto e ela passou a receber uma pensão maior, porque a gente revisou a aposentadoria Mas dele. como é que ela descobriu que o marido tinha direito a essa revisão? Porque ela foi procurar a revisão para ela e a gente, com todo o procedimento, desarquivou o processo do marido falecido, né, e fez o cálculo e ela tinha direito. Muito bem, se não sei se é o seu caso, mas nós estamos aqui para ajudar, tá bom? O que é revisão do direito adquirido? Muita gente pergunta isso. Sim, meu Deus, é uma dúvida recorrente. Quem aposentou depois de novembro de 2019, ou seja, da reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, pode pedir a aplicação de uma regra mais vantajosa que tinha direito adquirido lá atrás. Ou seja, às vezes a pessoa aposentou por tempo de contribuição, numa regra de transição depois da reforma, e tem direito a uma aposentadoria especial ou uma aposentadoria por idade, ou seja, qualquer outra aposentadoria que a regra seja mais benéfica antes de ter mudado a lei. Se os requisitos já estavam implementados antes de mudar a lei, a pessoa tem direito adquirido e pode pedir a revisão. Então, eu estou aqui para ajudar, nós temos o Alô Previdência, ou você pode procurar um advogado da sua confiança. Cristiane, existe alguma revisão para quem recebeu aposentadoria por invalidez? Sim, meu Deus, para quem recebeu qualquer benefício por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio acidente, principalmente o artigo 29, que a pessoa pode fazer a revisão se ela recebeu esses benefícios entre 2002 e 2009 e aumentar o valor da aposentadoria, porque a lei mudou só a forma de cálculo ali. Mas se a pessoa recebeu algum benefício por incapacidade desse período, é bom ela ficar atenta e procurar a revisão, porque muito provavelmente tem direito. Tem direito, vai buscar teu direito e nós vamos ajudar. Sim. Doutora Cristiane, tem alguma revisão que nós não falamos aqui? Tem, Medeiros, revisões importantes. A revisão do deficiente, ou seja, quem tem alguma deficiência pode pedir a inclusão nisso no cálculo, seja uma aposentadoria por idade ou seja na aposentadoria por tempo de contribuição. A revisão do deficiente dá direito a pessoa conseguir a aposentadoria mais cedo e com o valor maior. E o grande diferencial é que não tem aplicação do fator previdenciário. Muitas pessoas perdem aí 30, 40% do valor do benefício só com a aplicação do fator previdenciário. Crueldade, hein? Crueldade. E aí se a pessoa, informa para o INSS que tem a deficiência e consegue comprovar isso por meio de relatório médico, por meio de exames e fazendo a perícia médica, né, lá no INSS, isso vai ser aplicado e, esse valor vai ser alterado, ou seja, dali para frente ela vai receber sem aplicação do fator previdenciário e desde a constatação da deficiência, ela recebe os retroativos também dentro do período dos últimos 5 anos. Então é uma revisão que é extremamente vantajosa também. Outra revisão que pode dar um direito bem, vantajoso para quem pede é a inclusão de tempo para servidor público. Às vezes a pessoa trabalhou um período, como servidor público, mas não teve o tempo necessário para conseguir uma aposentadoria ou às vezes não tinha regime próprio de previdência onde ela trabalhava, né, em outro local, e aí isso fica perdido. Às vezes ela trabalhou 2 anos no regime próprio, 3 anos no outro regime próprio e a aposentadoria dela mesmo, o tempo maior que ela tinha para aposentar, era só no INSS. E essa inclusão da CTC, ou seja, a certidão de tempo de contribuição, faz com que a pessoa tenha direito a aumentar a aposentadoria. Ou às vezes utilizar um tempo do INSS também e levar para o regime próprio para conseguir aumentar a aposentadoria de lá. E acontece o caso também da pessoa até apresentar a CTC, mas por um erro do INSS, o INSS não contar essa CTC. Então,
dá direito também à revisão, ou seja, quem é servidor público pode ter direito a todas essas revisões e ter direito a aumentar o valor do benefício também, tá. Além disso, outra revisão que eu julgo extremamente importante é o acréscimo de 25% na aposentadoria Oba, oba, essa é importantíssimo. exatamente, por invalidez, porque muitas vezes a pessoa aposenta, está já comprovou uma incapacidade total e permanente para o trabalho, por isso teve direito à aposentadoria por invalidez, mas com o tempo ela vai piorando, ela vai precisando, ou seja, de acompanhamento, né, não consegue, ela precisa de uma assistência permanente de terceiros, né, a definição de que precisa constar nos relatórios, nos laudos é isso, né, assistência permanente. E essa assistência é necessária de acordo com o tempo, de acordo com que a doença vai piorando. Se a pessoa conseguir comprovar isso, ela tem direito a crescer ali 25% e isso pode passar do teto também previdenciário, dependendo, claro, do cálculo da pessoa, mas esse direito, fica claro quando a pessoa consegue comprovar essa necessidade, que é bem vantajoso. Direito é sagrado. Se não abre mão do seu direito em hipótese alguma. Olha, obrigado, eu tive um grande ano aqui com a Kátia, Gabriel que está ali nos ajudando, e você também, ajudamos muita gente por aí. E eu digo uma coisa para você, se eu te ajudei, ajuda outras pessoas enviando esse vídeo. Muitas vezes você, ao enviar esse vídeo, faz com que a pessoa descubra que tem direito e esse direito será resgatado. Então, eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a você especialmente também aqui, porque você é uma pessoa muito dedicada, muito, eu gosto muito de trabalhar com você. Eu lembro que da nossa luta em Brasília, você estava lá em Brasília, na Avenida Paulista também, né, você também estava lá na Avenida Paulista, é uma das grandes advogadas previdenciárias do Brasil, e eu quero contar com você em 2026, tudo bem? Pode contar, Medeiros, eu que agradeço também a parceria, né, trabalhar junto com você é muito bom, e a gente realmente tem conseguido ajudar muita gente. Agradeço a todos os aposentados, a confiança dos aposentados na gente também, no nosso trabalho, em todas as revisões que a gente vem falando aqui, é muito bom. E agradecer também Gabriel que está aqui do outro lado, Kátia, e de verdade, obrigada mesmo. Eu vou dizer uma coisa para você, eu só trabalho com quem eu confio. Se eu não confiar, estou fora. Eu também, Em você eu confio, confio na Kátia, confio no Gabriel e confio em Deus. eu também. Deus no comando.